Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Mãos de Alafio. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto do monte, são fonte de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada do que está cheio o seu coração. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a leitura da nossa página de preparação para a nossa reunião de divulgação doutrinária. O título da nossa página é Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica, edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouso na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Muita paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós nesse momento e sempre que precisarmos. Vamos agora, neste momento, com os nossos pensamentos unidos a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, ao nosso amigo Jesus, companheiro de todos os momentos em nossas vidas. Primeiramente, Pai, agradecemos pelo dia de hoje, pela vida, pela proteção e o amparo que nos concede. E rogamos a Ti, Pai, para que nós possamos estar sempre, Senhor, orando um pelos outros. Assim, com os nossos pensamentos voltados aos altos, oremos. Nessa reunião de sexta-feira, uma reunião pública, onde vamos trazer esclarecimentos e que possamos aproveitá-los no nosso dia a dia. Pai, Jesus amado,
ampara toda a humanidade. Chegue, Senhor, aonde precisar, em leitos de dores, em hospitais, em lares, nas ruas, nos desabrigados, presídios, onde quer, Senhor, que tenha uma pessoa, um irmão que clama por Ti, que clama, Senhor, pela Tua bondade infinita aos seus sofrimentos. Assim, Pai amado, pedimos que ampare a todos nós, toda a nossa casa, todos aqueles que trabalham no bem, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos amores e até aqueles que se dizem nossos inimigos. Assim, Pai, eu rogo a Ti que nos dê o esclarecimento, a intuição necessária para aquilo que vai ser exposto nessa reunião de sexta-feira de hoje. Fique conosco, Pai, ampare sempre, nos auxilie, Senhor, nas nossas dificuldades, renove a nossa fé e esperança em dias melhores. Graças Te damos, Pai, pela oportunidade do aprendizado, dos ensinamentos de Jesus no caminho do bem. Ampara, Senhor, a todos nós, nos dê um bom estudo, ampare o expositor da noite de hoje, que trará o estudo que preparou com tanto carinho e que nós possamos aproveitá-los no nosso dia a dia. Obrigado, Pai. Gratidão por tudo. Continue amparando e abençoando a todos nós e a nossa humanidade, o nosso planeta tão doente, Senhor. Que possa amparar a todos nós e que possa ter misericórdia, Senhor, da humanidade. Gratidão, Pai, é o que temos sempre a fazer neste momento e em todos os momentos que passamos em nossas vidas. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigado por tudo. Que assim seja. Isaac Lima, gratidão por tudo, pela vossa proteção com os vossos filhos. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, boa noite a todos. No estudo de hoje, dessa noite, nós vamos tratar do seguinte tema: o desafio de ser brando e pacífico. Que desafios nós, como espíritas, temos perante a sociedade de ser brando e de ser pacífico? Todos nós sabemos que nos últimos anos, há cerca de 5 anos, 6 anos mais ou menos, na última década, nós, na nossa sociedade, vimos uma escalada de extremismos acontecendo de diversas formas. Extremismos políticos, extremismos de opinião. Então, como nós podemos, no meio desse cenário, sermos brandos e pacíficos, mas, ao mesmo tempo, nós também, como cidadãos, podemos nos proteger, como nós podemos atuar de maneira, sim, branda e pacífica, mas sem ser completamente relapso com a situação que nós vivemos. Então, para iniciar, nós vamos falar sobre o discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? Eu preciso que a gente conceitue, que a gente demonstre o que é o discurso de ódio. Muito se fala sobre discurso de ódio nomeando como opinião. E nós vamos falar aqui por que isso não é verdade. O discurso de ódio, na verdade, ele é um efeito colateral da liberdade de expressão. Então, o Brasil, o nosso país, ele assinou um tratado internacional que garante que o Estado brasileiro vai dar amplas garantias e liberdades aos seus cidadãos. Esse pacto é o Pacto de São José da Costa Rica.
Nele, o Brasil se compromete, sendo signatário, de garantir a todos os seus cidadãos, assim como diversos outros países, ele promover garantias e liberdades de maneira igual a todos os seus cidadãos. Essas liberdades, elas são amplas, elas têm que ser amplas, sem restrições. Então, esse tratado que existe desde 1970, existem negociações sobre esse tratado desde os anos 70, foi elaborado de maneira a promover ampla liberdade a todas as pessoas, a todos os países em que seus governos queiram assinar, quisessem ratificar esse tratado, eles teriam esse compromisso. Só que numa época em que havia uma busca por maior liberdade. Aqui no Brasil, por exemplo, na época nós estávamos sob o regime da ditadura militar, que cerceou direitos, retirou liberdades políticas, liberdade de expressão dos seus cidadãos. O Estado fez isso. Então era um momento da busca por essas liberdades amplas e de maneira igual. Dessa forma, o Brasil assina esse tratado, garante, após a Constituição de 88, garante amplas liberdades, existe na Constituição de 88, essas garantias, essas liberdades de maneira igual, de forma ampla e irrestrita a todos os seus cidadãos. Entre essas liberdades existe a liberdade de expressão, que é uma liberdade conceituada, que ela também é de forma ampla. No artigo 13 dessa convenção, em que o Brasil ratificou e que depois colocou na sua Constituição, nomeia a liberdade de pensamento e de expressão da seguinte forma: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar, em primeiro lugar, o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares, de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Ora, esse artigo, que tem origem lá na Convenção, no Pacto de São José da Costa Rica, ele vem, essa ideia ela é trazida para a Constituição de 1988. E é muito bem-vinda. A Constituição de 1988 ela é conhecida no meio jurídico, inclusive no meio jurídico internacional, a Constituição brasileira, como a Constituição Cidadã. Justamente por isso, por ela garantir direitos, amplas garantias aos cidadãos. Então, com o passar do tempo, como tudo, existem efeitos colaterais. Então, nós temos sim liberdade de opinião. Agora, se difere do discurso de ódio, por quê? A simples e a mera opinião política, as diferenças, elas devem ser respeitadas. O discurso de ódio é um outro grau, é um outro degrau dessa chamada opinião. Quando a minha opinião ultrapassa de um limite de ofensa a qualquer pessoa, ela deixa de ser, naquele momento, uma simples opinião para ser um discurso de ódio. Nós podemos, então, dizer que o discurso de ódio ele é um abuso que uma pessoa pode ter da sua liberdade de expressão. Acontece que para além do grau de ofensividade contra qualquer pessoa que esse discurso de ódio possa ter, ao longo do tempo, esse discurso de ódio ele vem sendo utilizado contra determinados grupos sociais, historicamente, aí não desde a década de 70, mas historicamente por séculos,
grupos sociais que são marginalizados, que são colocados à margem e que são tratados como cidadãos, pessoas de segunda classe. Então, são os grupos que se chamam de minorias, as minorias sociais. Minorias, a gente diz, por serem grupos vulneráveis. Não necessariamente são grupos em menor quantidade populacional, de população de um país, de uma região. Não necessariamente é assim. Podem ser grupos de maior quantidade, porém de vulnerabilidade, por isso que são chamados de minorias. Exemplos da sociedade brasileira. Os negros. Os negros são quem se autodeclara no Brasil negro ou pardo é mais de 50% da população. No entanto, são grupos sociais vulneráveis. Mulheres também são a maior parte da população no Brasil. No entanto, também são consideradas minorias por serem vulneráveis socialmente. Vulneráveis no sentido de serem tratadas como de segunda classe, receberem salários menores, serem maiores vítimas de violência. Enfim, todos esses elementos fazem com que essas pessoas assim, além de outros grupos, sejam chamados de minorias. Normalmente, o discurso de ódio, essas minorias assim são porque são historicamente, durante séculos, elas são segregadas, elas são consideradas de segunda ordem, são consideradas como pessoas de menor valor. E, mais recentemente, o discurso de ódio, então, ele vem sendo direcionado a esse tipo de pessoa, a reforçar, a fazer com que se reforce mais ainda a vulnerabilidade dessas pessoas. Então, para a gente falar, para a gente dar os exemplos aqui no país, no nosso país, exemplos mais comuns. Como nós falamos, o racismo, a misoginia, que é a colocação da mulher como cidadã de segunda classe, o preconceito social contra as pessoas mais pobres, de mais baixa renda, e o preconceito religioso. Nossa sociedade, a nossa Constituição, ela coloca o Estado brasileiro como Estado laico. Porém, a religião, predominante no nosso país, ela é a religião, e historicamente ela sempre foi a religião cristã, a religião católica inicialmente, e mais recentemente, de algo de 30 anos, 20 anos para cá, as religiões protestantes, também cristãs. Então, a partir desse domínio religioso, as outras religiões automaticamente são colocadas como religiões menores de segunda classe, isso socialmente. Muito embora o nosso Estado brasileiro seja laico, não tem uma religião oficial. Então, para que a gente finalize essa contextualização e consiga diferenciar efetivamente a opinião do discurso de ódio, é o seguinte: toda opinião de qualquer pessoa ela é protegida, nós temos a liberdade de nos expressar, nós temos a liberdade de emitir a nossa opinião. No entanto, quando essa mesma opinião, quando essa mesma fala, ela é feita de maneira a ofender, a utilizar características da outra pessoa ou de um determinado grupo que caracterize essa pessoa, esse grupo, dentro de uma minoria social, ela automaticamente sai de ser opinião para ser discurso de ódio. Então, esse é o limite entre uma mera opinião e uma ofensa que pode vir a ser que pode ser proferida contra ou uma pessoa de maneira singular, ou então voltada a determinado grupo de minoria, ou minoria étnica, ou minoria racial, ou minoria através do gênero. E por que motivo, então, na atualidade vem sendo tão discutida essa questão do discurso de ódio, os limites entre a opinião e esse discurso, e essas formas como elas são feitas? Efetivamente, é pela questão, a questão da internet na atualidade, ela trouxe muito esse assunto para essa discussão, que é muito necessária. Porque, como a gente tinha falado antes, esses grupos, essas minorias, eles já são discriminados há gerações, há séculos. Agora, só que isso era feito de forma pessoa a pessoa, era difícil de demonstração, era difícil até mesmo de se nomear isso como um discurso de ódio.
era apenas uma opinião, às vezes uma ofensa, uma mera ofensa de uma pessoa contra outra, porque os meios eles eram menos destrutivos. Com o advento da internet, esse tipo de discurso ele ganhou um meio, ele também, a internet foi outro efeito colateral que tem um efeito de potencializar esse discurso de ódio. O que antes, então, lá atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, poderia ser apenas uma ofensa pessoa a pessoa, hoje, sendo feito através da internet, ela pode ser levado a milhões de pessoas numa mesma hora. Uma mesma postagem, um mesmo comentário em alguma postagem de outro amigo, um texto, alguma coisa que se escreve, um vídeo que é feito, ele pode ser levado no mesmo instante a milhões de pessoas. Pode fazer incitar outras pessoas a continuar fazendo aquelas ofensas e pode continuar ofendendo essas pessoas pertencentes a essas minorias ou ao grupo de uma maneira instantânea, permanente, porque é muito difícil ser retirado aquilo do ar, ser retirado mesmo de fato aquilo do ar, uma postagem é muito difícil de ser eliminada completamente e de uma maneira instantânea. Ela chega, atinge de várias formas milhões de pessoas instantaneamente e de maneira permanente. Então, por isso, hoje, um discurso de ódio que poderia ser algo preocupante, mas que não era muito falado também, esse assunto não era discutido, hoje tem essa necessidade de ser discutido sim, porque a gama de pessoas que é atingida é muito grande, e sobre várias formas. Então, pode ser, se por um lado pode ser uma ofensa a determinado grupo, por outro pode ser uma incitação a outro grupo, por exemplo, para que permaneça ofendendo as minorias, para que permaneça promovendo ofensas e falando e piorando as ofensas. Então, por isso que há uma necessidade muito grande dessa discussão, principalmente quando pelo lado do agressor, para entender que aquilo é uma ofensa, aquilo não tem mais cabimento ser falado, e por outro lado também da vítima, para que ela consiga responder, para que ela consiga se proteger de determinadas ofensas que ela possa receber. E aí entra o caso de nós espíritas, porque nós espíritas, nós também somos parte de uma minoria, agora de uma minoria religiosa. Como a gente tinha falado antes, que muito embora o Estado brasileiro seja um Estado laico, as religiões dominantes e mais padrão são as religiões cristãs, a católica e recentemente a religião protestante. Sendo assim, nós espíritas, como minoria religiosa, nós também podemos ser vítimas de preconceito religioso. Sim, então, como lidar com isso de uma maneira pacífica, a gente se defender de forma pacífica, já que nós também, por outro lado, pregamos pacifismo. Nós não pregamos uma guerra religiosa, nós não pregamos a violência, nós pregamos a paz. Bom, a primeira pergunta que se faz, que nós podemos fazer, é se há necessidade de, cada um de nós sendo vítima de uma ofensa, de uma atitude antifraterna por outra pessoa, se é necessário reagir. Acredito que a necessidade ela seja um critério pessoal, sendo cada um tendo seus limites pessoais para aceitação, principalmente de ofensas, são ofensas muito graves, a necessidade da reação, os limites para essa reação, eles são pessoais. Porém, nós podemos estabelecer aqui, como cidadãos, formas que são pacíficas, porém que nos são dados, são instrumentos que nos são dados para, em caso de sermos vítimas, nós como cidadãos temos a possibilidade para justamente não incorrermos em violência contra quem nos ofendeu, nós possamos tomar medidas contra isso. Então, como a gente falou
lá atrás, né, o Tratado Internacional de que o Brasil é signatário, como ele dá, da mesma forma que ele dá ampla liberdade de expressão, ele também coloca a liberdade religiosa e a liberdade, a ampla liberdade e a igualdade entre as pessoas, independente de raça, de cor, de sexo, de gênero, de orientação sexual. Então, a partir disso, toda a legislação brasileira após a Constituição, ela também vem sendo voltada para a proteção dessas pessoas que são minorias sociais, para essas pessoas que são vulneráveis e que estão aí, que sofrem cotidianamente dessas violências. O discurso de ódio, ele é uma violência verbal. Ele pode não ser uma violência física, ou depois pode até mesmo evoluir para uma violência física. Mas o discurso de ódio em si, ele já é uma violência verbal. Sendo assim, qualquer cidadão no Brasil tem dispositivos e tem instrumentos para se proteger, que aí ele coloca nas mãos do Estado, nós podemos colocar nas mãos do Estado a solução desse problema, dessa questão. Então, por exemplo, na legislação brasileira, a injúria, essa ofensa, né, é chamada de injúria. Essa injúria, essa conduta, ela é criminalizada. Por exemplo, existe um artigo no Código Penal em que coloca, não só como coloca a ofensa, porque qualquer ofensa de uma pessoa contra outra é criminalizada, mas ela coloca como uma qualificadora, como uma ofensa mais grave, uma ofensa quando ela vem a título de informação, o artigo 140 do Código Penal, e essa qualificadora vem no parágrafo 3º, que diz que se essa injúria, se essa ofensa consiste em utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa portadora de deficiência, ela aumenta um pouco mais a pena do que seria uma ofensa comum, que é o que o restante do artigo de lei trata. Então, só nisso já concede instrumentos a nós, cidadãos, a pessoas como nós, que em caso de sermos vítimas de qualquer tipo de ofensa, nós tenhamos esse instrumento de levar para o Estado essa questão. É uma forma, por exemplo, de nos prevenir, é uma forma de que não haja necessidade de uma resposta, por exemplo, violenta por parte de nós. Né? Se somos espíritas e estamos pregando a paz, nós estamos pregando para que nós sejamos pacíficos, porém, nós não podemos ser completamente silenciosos. É diferente também o comportamento pacífico do comportamento silencioso. Não é porque nós somos pacíficos que a gente tem que aceitar e tolerar demais esse tipo de ofensa. Acontece que nós temos meios dentro da nosso ordenamento jurídico, dentro da nossa sociedade, instrumentos em que nós podemos coibir esse tipo de conduta de outras pessoas, esse tipo de ofensa de outras pessoas, quando ela vem dessa forma, né, de maneira a nos ofender, por exemplo, a nós como espíritas. Para a gente finalizar esse estudo, como nós sermos pacíficos, eu acho que a discussão como sermos pacíficos, ela é uma via de mão dupla. De uma forma, nós como espíritas podemos eventualmente sim ser vítimas de uma injúria. Como responder? Se houver essa necessidade de resposta, nós deixamos aqui claro que existem instrumentos que nos permitem dar essa resposta sem ter um comportamento violento. Por outro lado, e acredito que seja o lado mais importante, se nós também estamos falando de comportamento pacífico, é que nós espíritas devemos ser agente dessa mudança, devemos ser agente desse comportamento pacífico.
principalmente para que a gente não vá para o outro lado, o lado do ofensor, o lado de quem promove esse discurso de ódio. Então, mais do que termos sim elementos e instrumentos para a gente poder tomar medidas cabíveis, nós também devemos ser agente de mudança, esse agente de pacifismo que tanto esperamos na sociedade. A outra via que nós, como espíritas, devemos sempre levar para a sociedade, a gente recebe da sociedade esses instrumentos. Por outro lado, nós devemos também levar para essa sociedade nosso comportamento, o comportamento de não nos incluir no grupo dos ofensores, das pessoas que ofendem grupos. Nós devemos ser agente dessa mudança, um cuidado com a tecnologia, que é tão maravilhosa, que nos traz tantos instrumentos, nos traz tanta evolução, mas que também tem os seus perigos e os seus problemas. Uma rede social, ela é incrível para que a gente se comunique, para que a gente encontre pessoas, para que a gente encontre, às vezes, parentes distantes que a gente não tinha acesso. É tão maravilhoso a gente poder encontrar e estar relativamente próximo de pessoas que a gente não tinha contato de outras formas. Então é tão maravilhoso a gente conseguir ter uma certa forma de contato com pessoas que estão distantes e o máximo de pessoas. Então nós devemos cuidar para que ela fique sendo esse instrumento tão maravilhoso. Nós devemos ser esse agente de que esse instrumento de redes sociais, da internet, fique sendo, tenha as suas maravilhas, promova as suas maravilhas de comunicação, de proximidade, maior proximidade entre as pessoas, principalmente com a pandemia, em que nós tivemos que ficar afastados das pessoas de maneira física, mas através de rede social foi um alento para muitas pessoas que puderam ter alguma proximidade com seus amigos, seus entes queridos, seus parentes. Então, para que a gente permaneça, sim, utilizando essas ferramentas, mas na sua melhor parte, que é a parte de união entre as pessoas, de comunicação, e não de instrumentos de discurso de ódio, para que a gente tenha sempre na nossa mente, no nosso conhecimento, sempre esse limite entre a mera opinião e um discurso de ódio que pode ser ofensivo, que pode ser grave, pode ser criminalizado, inclusive, e pior, que possa nos frear na nossa evolução, na nossa evolução moral, na nossa modificação moral, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Foi um prazer ter feito mais um estudo aqui junto à Casa Espírita, e até a próxima. Boa noite. Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que passamos aqui, aprendendo um pouco mais dos seus ensinamentos, que possamos refletir em tudo que nos foi passado nessa noite e colocar em prática no dia a dia de nossas vidas. Agradecemos a todos que fizeram esse momento acontecer. Senhor Jesus, abençoe a todos nós, aos nossos familiares, nossos amigos, encarnados e desencarnados. Fortaleça-nos, Senhor, os nossos propósitos, de caminharmos no bem, de te seguir, Senhor. Ampara a todos os irmãos necessitados, aos enfermos, aos que clamam por ti. Abençoe, Mestre amado, ao nosso planeta, que possamos ter uma noite de muita paz, que assim seja. Gratidão, Senhor. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações.
Uma boa noite e um grande abraço. Onde está teu coração? De Wagner Souto. Está teu coração? O que tens feito agora a teu irmão? O que tens dito que possa ferir outro coração? Ouves a voz amiga da intuição que te auxilia em silêncio, trazendo